A história começa quando o abismo ameaça destruir a cidade natal de Noel. O abismo é uma floresta que se forma quando uma quantidade excessiva de mana preenche o ar, conectando o mundo humano ao reino demoníaco chamado The Void. À medida que o abismo se aprofunda, criaturas mais poderosas surgem, e nesta noite ele alcançou a profundidade de 12, o suficiente para invocar uma criatura mortal conhecida como Lorde. O avô de Noel, Brandon, deseja encontrar o mais forte dos buscadores, e conhecido como lendário Overdiat, se prepara para a batalha. Diante da ameaça iminente, ele agarra sua arma e murmura para si mesmo que nunca imaginou empunhá-la novamente. Brandon ordena que Noel permaneça no abrigo, afirmando que a ajuda chegará em breve. No entanto, Noel conhece bem seu avô e sabe que a ajuda não virá. Brandon está se preparando para enfrentar o Lorde sozinho, e Noel percebe que seu avô pretende derrotá-lo por conta própria. Com uma confiança lendária, Brandon lembra Noel para não duvidar dele, perguntando se ele esqueceu quem ele é. Overdiat, um nome temido por todos. Ele promete proteger Noel com sua vida, e Noel o chama quando ele parte para a luta. Enquanto Brandon se prepara para a batalha, pensa em dizer a Noel que homens nunca devem permitir que alguém os menospreze, independentemente do que enfrentem. Noel se esconde no abrigo, aterrorizado, enquanto sua mente é tomada por pensamentos sobre seu avô. Ele permanece escondido, sentindo medo se apoderar enquanto os momentos se arrastam. Eventualmente, Noel sai do abrigo e encontra Brandon gravemente ferido. Então, ele reflete sobre seu destino, reconhecendo que até mesmo Overdiat tem seus limites. Ele diz a Noel que esse é o caminho dos buscadores. Escolher uma vida de combate significa viver com a morte sempre à espreita. Apesar de sua condição, Brandon pergunta a Noel se ele ainda deseja ser um buscador, mesmo conhecendo os perigos que isso implica. Noel, segurando suas emoções, responde com determinação. Ele diz ao avô que seguirá o mesmo caminho e se tornará um buscador. Brandon, embora orgulhoso, diz a Noel que ser um buscador não é suficiente. Ele deve se tornar o mais forte e pede a Noel que prometa que o superará. Noel então jura que se tornará o buscador mais forte. Brandon ri com orgulho e diz a Noel que o ama. Nesse momento, Brandon falece, e Noel grita em agonia. Já se passaram 2 anos desde então, e vemos que Noel cumpriu sua promessa de se tornar um buscador. Sua equipe é confrontada por monstros, e Noel dá ordens com habilidade sobre a melhor maneira de vencer a batalha. Noel pertence à classe de suporte mais fraca, conhecida como Faladores, mas ele se orgulha de seu trabalho. Depois de derrotar os monstros, a equipe de Noel começa a cortar os inimigos em pedaços. Noel explica que vampiros menores não podem usar magia, mas a rainha deles pode se reproduzir rapidamente, criando gerações infinitas, cada uma forte o suficiente para rasgar um boi ao meio. Enquanto planejam a próxima ação, um vampiro ataca Noel, mas Tânia o salva a tempo. A equipe considera atacar diretamente a rainha para interromper as gerações, mas Noel aconselha contra essa ideia. Ele explica que sua equipe de nível C deve focar nos gerados primeiro para aumentar suas chances de sucesso. A equipe reconhece o quão crítico Noel é para seu sucesso, reconhecendo que, como suporte do grupo, ele tem autoridade para lhes dar ordens. Apesar de seu nível, eles conseguem enfrentar essa missão de nível B devido à direção e habilidades de Noel. Noel então reflete silenciosamente sobre seu papel. Ser um falador significa que ele se especializa em suporte, usando suas palavras de incentivo para aumentar as habilidades de combate da equipe. No entanto, sua própria força de combate é fraca, e ele precisa confiar inteiramente em seus camaradas na batalha. É por isso que os faladores são frequentemente ridicularizados como a classe mais fraca. De repente, a rainha surge do nada, liberando um gás venenoso. O gás se espalha rapidamente, causando caos. Lloyd e Walter reconhecem imediatamente que devem salvar Noel primeiro, pois sabem que estão indefesos sem seus incentivos. Tânia o segue enquanto correm para resgatá-lo. No entanto, no meio da confusão, Tânia é atingida pela monstra. Sem os incentivos de Noel, Lloyd e Walter lutam para revidar e sabem que não podem vencer sem ele. A equipe implora para que Noel lhes dê ordens, lembrando de que ele é o falador. A raiva surge em Noel enquanto ele diz a todos para não o subestimarem. Ele saca sua arma e se prepara para mostrar à sua equipe como um falador luta. Noel usa sua habilidade de falador chamada Tático. Ao dar ordens ao grupo, ele aumenta as habilidades dos membros em 25%. Noel ordena que sua equipe evite um ataque e usa sua voz de combate, que aumenta a velocidade de recuperação de mana e estamina de sua equipe. Noel pede a Tânia para lançar uma barreira sobre os 2 guerreiros, permitindo que eles destruam a besta. As coisas pioram quando percebem mais monstros nas proximidades. Tânia começa a entrar em pânico,
Então Noel usa sua habilidade de apoio entre pares para estabilizar o estado mental agitado dela. Ele define um cronômetro para 74 segundos e declara que cuidará dos pequenos inimigos, permitindo que os outros se concentrem no corpo principal. Noel continua a instruir cada movimento de sua equipe e os orienta a preparar seu ataque mais poderoso. Ele atordoa todos os pequenos inimigos e prepara sua arma mágica, a única arma antibesta na qual um falador como ele pode confiar. Noel dispara uma bala congelante nos demônios, mas um deles escapa. Restando apenas uma bala e 43 segundos no cronômetro, ele calcula que a besta o alcançará em 23 segundos. Assim, tem tempo suficiente para dizer aos colegas para atacar o corpo principal antes do ataque da besta. Ele consegue passar a mensagem pouco antes da investida e, então, seus colegas, ainda que hesitantes, desencadeiam o ataque. Tânia fica impressionada ao perceber que conseguiram vencer, mas horrorizada ao ver que Noel foi atingido. No entanto, Noel evitou o ataque a tempo, já que havia calculado que os pequenos monstros perderiam a mobilidade após a derrota da rainha. A batalha termina exatamente como ele previu, com a missão concluída em 74 segundos. Seus colegas, impressionados, o provocam por confiar demais em seu timing arriscado. Nesse momento, os pensamentos de Noel o levam a uma memória com seu avô. Quando criança, ele se sentia frustrado por ser um falador e queria ser um guerreiro como seu avô. Brandon, porém, o tranquilizou, prometendo que seu talento brilharia e que ele o ajudaria a se tornar o buscador mais forte. Voltando ao presente, Noel reafirma silenciosamente seu objetivo de superar seu avô, mesmo sendo um falador, o papel que muitos consideram mais fraco. Em seguida, ele explica como Etrai, a capital do Império Velan, próspera graças à magia e à tecnologia que evoluíram das pesquisas sobre as bestas. A cidade depende dos buscadores para se proteger do abismo, e eles são admirados como heróis. Mais tarde, enquanto a equipe desfruta de uma refeição, Noel reflete sobre como, aos 15 anos, começou a buscar companheiros em Etrai, ciente de que, como falador, não poderia lutar sozinho. Walter, orgulhoso da recompensa de $5.000, fala sobre o progresso do grupo, enquanto Tânia e Lloyd discutem ambições mais altas. Noel, no entanto, pensa silenciosamente que a equipe se beneficiaria com o explorador, mas, por ora, se concentra em ganhar experiência com sua equipe atual. A conversa muda quando Walter pergunta a Noel se ele está descontente com a recompensa. Walter, um pouco bêbado, criticou Noel por se importar demais com dinheiro, afirmando que um buscador deveria ser generoso. As palavras de Walter despertam uma lembrança em Noel, fazendo-o recordar algo que seu avô lhe dissera. Seu avô explicou que buscadores devem priorizar dinheiro para comprar os melhores suprimentos de compromisso para garantir a sobrevivência. Ser rotulado como ganancioso ou egoísta é um sinal de sucesso, não de vergonha. Brandon, conhecido como Overdiat, ensinou Noel a nunca permitir que os outros o menosprezassem, independentemente de suas opiniões. De volta ao presente, Noel insiste que não está irritado, mas Walter continua a criticá-lo. A discussão entre eles esquenta, com Noel zombando da dependência de Walter na idade para obter autoridade. Para um buscador, somente a habilidade conta, e Noel debocha de Walter por usar a idade como justificativa para que os outros concordem com ele. Enfurecido, Walter acusa Noel de permanecer seguro enquanto os outros arriscam suas vidas em combate. Ele lembra Noel que coloca sua própria vida em risco ao servir de escudo para o grupo, mas Noel continua a provocá-lo. A discussão se intensifica quando Walter diz que acabará com a vida de Noel, e este aceita o desafio. Lloyd intervém para encerrar o conflito, lembrando-lhes que são todos companheiros. Ele sugere que dividam a recompensa e encerrem a noite, acalmando com sucesso a tensão entre eles. Após a conclusão da missão, a equipe fica com apenas $2.500 cada um, depois de pagar ao clã. Tânia se sente decepcionada com o pagamento, achando que foi pouco pelo esforço envolvido. Lloyd explica que, embora a missão tenha sido difícil, missões como essa são raras, e que ganharão mais dinheiro ao aceitarem outro trabalho. No entanto, Noel aponta que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do país, o que limita suas oportunidades e ganhos. Ele menciona como missões raras como essas são mais difíceis para buscadores independentes como eles, que enfrentam ainda mais dificuldades sem o apoio de um clã. Lloyd atualiza o grupo sobre as economias totais, que chegam a pouco mais de $100.000. Sem hesitar, Noel propõe usar esse dinheiro para fundar seu próprio clã. Lloyd alerta que iniciar um clã exige um pagamento de $200.000 ao país, muito mais do que possuem. Noel responde com confiança, afirmando que está disposto a cobrir os $80.000 restantes com suas próprias economias. Sua determinação é clara. Ele acredita que criar um clã permitirá que eles abandonem trabalhos de segunda mão e realmente evoluam.
Apesar dos avisos de Lloyd sobre os altos custos de aluguel de uma base de operações na capital, Noel permanece firme, explicando que já encontrou um local barato. Lloyd expressa dúvidas sobre a capacidade deles de gerenciar um clã, apontando que ainda são uma equipe jovem e inexperiente de rank C. Ele acha que não estão prontos para essa responsabilidade. Noel desafia essa mentalidade, perguntando quando exatamente estarão prontos. Ele argumenta que, se não agirem agora, permanecerão presos como buscadores de rank C para sempre. Noel insiste que a experiência virá com a gestão de um clã, e não de esperar até que se sintam preparados. Lloyd continua preocupado, afirmando que sem a confiança do país, eles não receberão trabalhos bem remunerados que precisam para ter sucesso. Noel rebate, explicando que sua juventude, atratividade e força são ativos valorizados pelo país. O governo quer mais buscadores, e um buscador bem-sucedido muitas vezes é visto como ídolo e herói. Ele acredita que sua aparência e habilidades os ajudarão a obter sucesso e sugere que assinar contratos com empresas poderia trazer patrocínios e rendas adicionais. Walter ainda está chocado com a conversa, sem acreditar que ser atraente poderia ajudar no tratamento que receberiam do país. Noel continua confiante e até diz a Walter que, apesar de seus defeitos, ele também tem o tipo de aparência que poderia beneficiar a imagem do clã. Walter, que inicialmente estava cético, acaba sendo convencido pelo argumento de Noel. Cansado de fazer trabalhos de segunda mão, ele concorda com a ideia de formar um clã, acrescentando que status, fama e dinheiro são atraentes. Ele faz até uma piada grosseira sobre usar seu novo status para atrair mulheres, o que faz Tanya repreendê-lo. Com Walter a bordo, Noel se volta para Lloyd, perguntando sua opinião como líder. A determinação de Noel surpreende a todos quando ele revela que, se não concordarem em formar um clã, ele está preparado para sair do grupo e levar sua parte das economias. Ele os lembra de que tem o sonho de se tornar o maior buscador, superando até seu avô, o lendário Overdiat. Lloyd fica surpreso com a convicção de Noel, mas entende que isso é algo com o qual ele não está disposto a negociar. Depois de refletir, Lloyd concorda. Sua razão é que eles teriam que tomar essa decisão mais cedo ou mais tarde. Tanya, ainda incrédula, questiona a escolha de Lloyd, mas ele a tranquiliza dizendo que esse sempre foi o caminho que estavam destinados a seguir. Lloyd recomenda que continuem discutindo os detalhes mais tarde, depois de descansar e se recuperar do longo dia e do álcool. O grupo concorda em se reunir novamente em 2 dias para finalizar seus planos. Quando todos saem, Tanya para Noel, mas acaba apenas se despedindo. No dia seguinte, Walter corre até Noel, contando freneticamente que Lloyd e Tanya os traíram, deixando-os abalados e incertos sobre o que fazer em seguida. De acordo com uma carta deixada, Lloyd jogou todo o seu dinheiro em moedas meme e se afundou em dívidas. Para pagar as dívidas, ele usou todo o dinheiro do grupo, então ele e Tanya partiram antes que alguém pudesse descobrir. Noel ri como um louco, mas Walter o lembra de que eles foram traídos. Noel não se importa muito, aproveitando o fato de que o poderoso Lloyd caiu. Ele parece um completo tolo, e Noel diz a Walter para rir com ele. Walter explica que conseguiu uma pista sobre um bom trabalho e queria informar o grupo antes que outra equipe o pegasse. No entanto, quando foi contar a Lloyd, encontrou o local completamente vazio e a carta de despedida. O dono do local disse a ele que Lloyd partiu na noite anterior, então Noel deduz que eles conseguiram escapar da cidade pouco antes dos portões se fecharem. Walter encontrou a nota antes do planejado por Lloyd, o que dá a Noel mais tempo para localizá-los. Ele conclui que os comerciantes estão provavelmente a pé, pois alugar um cavalo deixaria rastros, e assim eles têm uma chance de alcançá-los. Walter está realmente ansioso para partir e apressa Noel. Ele quer dar um soco na cara de Lloyd para aliviar sua raiva. Noel o zomba, dizendo que não resolverá tudo ao dar um soco em Lloyd, e explica que não há retorno para esse tipo de traição. Ele declara que não se trata apenas de alcançá-los e conversar, e, no pior dos casos, está preparado para lutar até a morte. Walter fica chocado, mas Noel apenas quer que ele tenha certeza de que pode derrotar Lloyd em um combate. Walter acredita que consegue com o apoio de Noel, mas fica surpreso ao perceber que terá que lutar contra Tanya também. Noel explica que Lloyd deve ter imaginado que eles não iriam atrás deles, já que não poderiam recuperar seu dinheiro de qualquer maneira. Walter se pergunta se isso significa que devem desistir, mas Noel afirma que é justamente o oposto. Ele tem um lema: retribuir tanto aos amigos quanto aos inimigos 1000 vezes. Noel faz com que Walter se equipe, e ele questiona por que eles foram até o clube dos orcs. Noel não responde e, em vez disso, chama Walter de completo idiota, mas também o elogia como excelente guerreiro. A questão é que cada um deles possui áreas de especialidade, então Walter deve deixar o planejamento para ele. Lá dentro, Walter fica chocado quando Noel anuncia a todos que seu grupo foi traído.
Ele declara que quer que os comerciantes sejam encontrados e capturados, oferecendo uma recompensa de $20 mil. Walter questiona por que Noel contou para todos, e ele explica que faz parte de seu plano. Um grupo aceita a oferta, e Noel garante que pagará se tiverem sucesso. Ele fornece os detalhes, e o grupo de aventureiros parte para localizar os comerciantes. O clube se esvazia enquanto todos se apressam para completar a tarefa, e Noel começa a se perguntar se cometeu algum erro. Em seguida, um sujeito pede para falar com Noel, e ele conclui que seu plano funcionou. Acontece que o sujeito viu Lloyd e Tanya quando voltava de um trabalho. Walter exige saber onde eles estão, mas o sujeito se recusa a falar sem receber algum dinheiro primeiro. Noel oferece apenas metade da recompensa, pois vê que o sujeito não tem capacidade para enfrentar os comerciantes sozinho. O homem tenta negociar mais dinheiro, mas Noel não cede e ameaça ir embora. Ele já analisou o sujeito e sabe que ele não está em posição de recusar dinheiro. O homem revela para onde os comerciantes estão indo, então Noel instrui Walter a esperar no portão com o grupo. Ele tem outros assuntos para resolver antes, mas não conta a Walter o que é. Um tempo depois, Noel está pronto para partir, e Walter se pergunta se ele realmente consegue derrotar Lloyd e Tanya. Sem hesitação, Noel responde que sim, e que não planeja mostrar misericórdia. Isso inclui até acabar com suas vidas. Surpreendentemente, Noel revela que sempre pensa em tudo e que tinha um plano de contingência caso fosse traído por um aliado. Walter fica chocado ao perceber que isso significa que Noel nunca confiou plenamente neles, mesmo sendo amigos próximos. Noel explica que confiar em alguém não significa ter fé cega, e ser crítico em relação a quem se confia é a base para construir qualquer grupo. Walter está pronto para partir, mas Noel percebe que ele é mole demais. Walter não está tão comprometido quanto aparenta, e Noel prevê que o que está prestes a acontecer será muito doloroso para ele. Em outro lugar, vemos os comerciantes. Lloyd assegura a Tanya que Noel não irá atrás deles, pois sabe que não há como recuperar o dinheiro. Eles ficam, é claro, chocados quando Noel surge atrás deles. Os outros saem do esconderijo, e Noel usa seu poder de persuasão para impedir os comerciantes de se moverem. Noel declara que o ataque se chama Stonewall, e critica Lloyd por ter sido descuidado. Walter exige respostas com raiva, mas Noel o acalma e começa a fazer perguntas de maneira tranquila, chegando às suas próprias conclusões. Lloyd fica chocado quando Noel deduz que a história de investimento era uma mentira. Na verdade, Lloyd estava jogando e perdeu muito, caindo em dívidas com pessoas suspeitas. Lloyd tenta se desculpar enquanto a verdade vem à tona, mas Walter perde a paciência, lembrando que eles arriscaram a vida inúmeras vezes para ganhar aquele dinheiro. O viciado em apostas rebate, afirmando que ninguém entende a dificuldade de ser o líder, carregando essa responsabilidade e sendo cobrado pelo grupo por privilégios. Lloyd continua se defendendo, mas Noel o silencia bruscamente. Ele aponta que foi o próprio Lloyd que quis ser o líder, então agora não tem o direito de reclamar da dificuldade. Noel faz Lloyd pagar por seus erros, e ele implora que pare. Todos ficam horrorizados ao ver Noel continuar espancando, declarando que ele poderá se desculpar após aguentar mais 1000 chutes. Tanya implora para que Noel pare, mas fica apavorada quando ele sugere que ela pode levar os chutes no lugar dele. Noel não discrimina mulheres e afirma que não pegará leve na punição dela. Sem querer ouvir desculpas, ele usa sua habilidade de manipulação para forçá-la a confessar sobre as apostas feitas junto com Lloyd. Tanya admite que usou o dinheiro do grupo para apostar também, mas culpa Lloyd por tudo. Ela, uma viciada séria, diz que poderiam ter ganho uma grande quantia se Lloyd tivesse permitido que ela apostasse mais. A habilidade confissão de Noel força a verdade, e Tanya fica furiosa quando ele libera, apontando que é ilegal usar controle mental para ganho pessoal e que Noel poderia ser preso. Ele concorda que normalmente isso é verdade, mas argumenta que Lloyd e Tanya são criminosos que desviaram fundos do grupo, e a lei imperial permite o uso de controle mental para obter confissões. Noel se mostra absolutamente aterrorizante ao dizer a Tanya que só eles vão para a prisão. O desvio de fundos é punível com 10 anos de trabalhos forçados, e ele os parabeniza por terem jogado suas vidas fora. O informante de antes está ansioso para receber o pagamento, mas Noel o joga no chão, recusando-se a deixar o imundície tocar nele, ordenando que espere. O homem tenta reagir às ofensas, mas Noel o silencia com um soco no peito. Uma lembrança revela que um velho avô ensinou a Noel a técnica de acertar o coração para paralisar temporariamente alguém, permitindo até que os mais fracos enfrentem lutadores fortes. Nesse momento, a pessoa que Noel aguardava finalmente chega, e todos ficam chocados ao ver o traficante de escravos chamado Finocchio. O maior grupo da máfia na capital é a família Luciano, e Finocchio é o chefe de uma das subfamílias.
Ele é alegre, mas também cruelmente aterrorizante, sendo chamado de palhaço louco pelas pessoas. Walter percebe que esse encontro era o assunto que Noel estava resolvendo antes de partir. Noel sabia que Lloyd e Tanya não teriam um único centavo dos fundos do grupo, então ele fez um acordo com Finocchio para recuperar o dinheiro perdido. Foi então que Noel decidiu vender Lloyd e Tanya como escravos. Tanya se recusa a aceitar, e Noel sugere entregá-los à polícia militar. Mostrando um lado maligno, ele revela estatísticas chocantes. A taxa de sobrevivência para prisioneiros que trabalham nas minas por 10 anos é de apenas 2%. Noel sugere que eles concordem em ser escravos, pois assim talvez tenham a sorte de encontrar um mestre bondoso. Finocchio faz a avaliação e oferece $60 mil pelo par. Ele explica que normalmente pagaria mais, mas algo está acontecendo na capital. Uma igreja está prestes a emitir uma ordem que forçará os ricos a reduzir seus luxos. Gastar demais em escravos chamaria a atenção da igreja, mas Noel fica desapontado ao ver que até a máfia não ousa desafiá-la. Finocchio sorri ao ver que Noel concorda em vender Lloyd e Tanya, mas fica horrorizado quando Noel diz que só os venderá por $110. Finocchio reclama, e Noel rapidamente aumenta o preço para $120. Mais reclamações levam o preço a $150, revelando o verdadeiro temperamento de Finocchio. Sua voz fica grave, e ele ameaça abrir Noel ao meio e dar suas entranhas aos porcos. Porém, Noel, astuto, sugere que se Finocchio pagar $150, ele dirá a todos que a venda foi por $300, aumentando o valor dos escravos e permitindo que Finocchio os revenda por um grande lucro. Como Lloyd e Tanya são jovens e bonitos, Noel acredita que os ricos estariam dispostos a pagar ao menos $900 por eles. Finocchio só precisa pagar $150 e ficará com o restante. Embora Finocchio avise que ambos correrão perigo se o esquema for descoberto, Noel lembra que o mafioso já lida com negócios arriscados diariamente. Impressionado, Finocchio convida Noel a integrar sua família, oferecendo-lhe até um cargo de liderança. Noel recusa, mas Finocchio concorda em pagar os $150 pelos dois. Para manter o sigilo, Finocchio faz uma ameaça assustadora ao informante, e Noel paga os $10 prometidos ao homem, que o chama de diabo. Porém, Noel ignora e usa essa reputação para se tornar o mais forte do mundo. Depois, ele vai ao portão para se despedir de Walter, que considerou abandonar a vida de aventureiro. Noel o encoraja, apesar de considerá-lo o mais tolo que conhece, afirmando que ele é também um grande guerreiro, o melhor que já viu. Noel queria reconstruir a equipe juntos, mas Walter decide se aposentar. Noel presenteia Walter com uma lembrança, deixando incerto se Noel realmente tem um coração. Ele reflete se Noel sabia que ele era, na verdade, o verdadeiro amor de Tanya, mas conclui que Noel só se preocupa com força e poder. Walter se despede melancolicamente do melhor companheiro de equipe que já teve, enquanto Noel reflete sobre como recomeçar do zero. Ao encontrar uma pele de cobra pelo caminho, ele percebe que, assim como as cobras trocam de pele para crescer, ele terá que renascer, anunciando o nascimento do novo grupo, Blue Beyond Party. Um tempo depois, Noel inicia a busca por novos membros que ele espera não precisar vender. Wolf, um aventureiro, sugere que Noel se junte a seu grupo, o Lightning Beat, de classificação C-Rank. Leisha, outra integrante, o provoca, dizendo que Noel recusará a oferta, assim como todas as garotas recusaram Wolf. Para surpresa de todos, Noel aceita, com a condição de ser o líder. Wolf relutantemente concorda, elogiando-se como um ótimo negociador, mas todos da equipe, inclusive Wolf, reconhecem que Noel é muito mais inteligente. Nesse momento, surge Alma, que viu o anúncio de Noel para novos membros. Ele explica que menores de idade não podem ser aventureiros, mas ela o surpreende revelando que tem 21 anos, 5 anos a mais que Noel. Os membros do Lightning Beat fazem algumas perguntas a ela, e ela responde com facilidade. Noel, na verdade, tem algumas perguntas sérias e descobre que Alma é uma exploradora de classificação marinha. Noel pensa que ela pode ser bastante valiosa, pois exploradores conseguem detectar perigos ao explorar abismos. Ele quer saber por que ela quer ser uma buscadora, mas Alma revela que não quer ser uma buscadora de jeito nenhum. Surpreendentemente, ela está interessada apenas em Noel, o neto de Overdeath. Alma não conhece Overdeath, mas seu avô lutou contra ele uma vez e perdeu um braço. Noel presume que ela veio em busca de vingança, mas, na verdade, ela apenas veio ver que tipo de buscador Noel é. O Noel se desculpa em nome de seu avô por ter removido um dos membros do avô dela, mas Alma diz que isso não é necessário. Alma revela que o nome de seu avô é Alcor, e esse nome envia calafrios pela espinha de todos no bar. Isso acontece porque existe uma sociedade secreta chamada Sociedade dos Assassinos. Eles eliminarão qualquer um pelo preço certo. Alcor é seu líder,
e ele é um assassino lendário. Um cara acusa a Alma de mentir e diz a Wolf que ela está no bar errado. Os bares de buscadores têm regras não escritas que dizem que você deve ser de uma certa classificação para entrar. Ele diz que iniciantes como Alma não têm permissão para estar neste bar, e é um costume espancar os infratores. Noel explica como os buscadores são classificados, então Alma determina que ela só precisa derrotar o grande macaco para mostrar que pertence. Os outros se preocupam com ela dizendo coisas tão ousadas para o cara grande e forte, mas Noel parece muito confiante nas habilidades dessa garota. O cara grande chamado Logan tenta atacá-la, mas Alma rapidamente inverte a situação e destrói o cara. Todos ficam atonitos, então Noel não perde tempo e a contrata para se juntar ao seu grupo. Alma está com fome, então Noel pega um pão frito para ela beliscar, e ele fica feliz em ver que ela realmente é a neta de Alcor. Noel tinha suas dúvidas porque ela alegava estar relacionada a um assassino lendário, mas ela definitivamente provou seu valor. Por outro lado, Alma nunca duvidou que Noel é o neto de Overdeath, porque seus olhos dizem que ele faria qualquer coisa para vencer. Alcor faleceu recentemente e sempre alertou Alma para nunca lutar contra Overdeath. Alma tem treinado nas montanhas para se tornar uma assassina. Ela ainda não subiu de nível para ser classificada, mas diz que já atende às condições. Alma tentou se juntar à Sociedade dos Assassinos, mas algo deu errado. Uma lembrança mostra que ela ficou desapontada ao ver que um cara fraco seria seu oponente no exame. O cara ficou ofendido e determinado a mostrar a ela o que um verdadeiro assassino poderia fazer. No entanto, ele não teve chance, pois Alma apenas brincou com ele, e ele implorou para que o exame fosse interrompido. Alma declarou que Alcor sempre lhe disse que apenas os fortes sobrevivem na Sociedade dos Assassinos, e os fracos são sacrificados ao deus do submundo. O cara tentou dizer a ela que essas ideias estavam ultrapassadas e que essa sociedade não era mais dirigida dessa forma, mas Alma não se importou e tentou acabar com a vida deles sem piedade. Alma foi parada pelo novo chefe da sociedade, chamado Sion, e nunca foi aceita. Eles aprovaram suas habilidades, mas disseram que ela não se encaixava bem. Eles não tinham necessidade de assassinos do estilo antigo, pois estavam seguindo em uma direção diferente. A sociedade costumava ser um grupo clandestino, mas estavam planejando se afiliar em breve à coroa. Noel ficou chocado, pois isso significa que haverá uma organização legítima. Eles estariam fazendo principalmente espionagem, em vez de eliminar pessoas através de contratos. Alma se lembra de que isso deveria ser um segredo, então Noel se pergunta se a sociedade enviará assassinos para silenciá-lo. Alma diz que agirá como sua irmã mais velha para protegê-lo, mas Noel rapidamente rejeita a ideia dela ser sua irmã. Enquanto os dois viajam, Noel explica que existem vários tipos de bufos que os bufers usam. Por exemplo, a habilidade de conversador chamada Comando de Ataque. É poderosa o suficiente para acabar com uma luta em um único golpe, mas pode falhar feio se for usada no momento errado. Por isso, os bufers precisam estar muito cientes de tudo o que está acontecendo no campo de batalha. O verdadeiro trabalho de um buffer é controlar o fluxo da batalha. No entanto, os bufers não podem se bufar e realmente não são feitos para lutar. Alma sabe que Noel é diferente, e ele concorda que essa é a única razão pela qual conseguiu sobreviver tanto tempo. Os dois chegam ao seu destino, e Noel informa a Alma que quer que ela capture um monstro. Para testar suas habilidades, ele sugere que ela capture um coelho assassino, após bufá-la. Alma afirma que não precisa do seu buff, mas esse não é o objetivo dele. É comum pensar que o buff apenas tornará as coisas mais fáceis, mas usar habilidades de buff não é simples. Como comparação, Noel menciona que o Souls tem uma habilidade chamada Excel que dobra sua velocidade e pode ser empilhada até 5 vezes. Alma teve que praticar essa habilidade incessantemente, caso contrário, usá-la poderia causar ferimentos graves. Noel explica que o mesmo se aplica aos buffos. Para aproveitar ao máximo, é necessário primeiro treinar para se adaptar a eles. O pequeno experimento de Noel testará a adaptabilidade de Alma, e os resultados determinarão os próximos passos. Ele adverte que seus antigos companheiros eram muito talentosos, mas mesmo assim precisaram de meses para se adaptar aos seus bufos. No entanto, Alma não está preocupada e garante que fará tudo certo. Após Alma determinar quantos coelhos estão na área, Noel bufa com voz de batalha e tático, começando o teste. Alma fica maravilhada com o poder que sente fluindo dentro dela, enquanto Noel explica que todas as suas estatísticas serão aumentadas, desde que ela siga suas instruções. Para passar, Alma precisa capturar pelo menos um coelho em 10 segundos, então ele ordena que ela faça isso. Alma empilha sua habilidade Excel 5 vezes instantaneamente e captura um coelho em um piscar de olhos. Ela está impressionada com a leveza que sente e não consegue acreditar no que um talquer pode fazer.
Noelle não consegue nem chegar a 8 segundos, e Alma retorna imediatamente após capturar todos os coelhos da área. Noelle fica sem palavras ao perceber que ela pegou todos, já que era sua primeira vez usando seu buff. Ele sente inveja do talento inato dela e decide que ela nem precisará de treinamento. Eles estão prontos para o primeiro trabalho, e Alma está animada para explorar o abismo, pois nunca esteve lá antes. Noelle revela que já aceitou um trabalho de uma aldeia que está tendo problemas com alguns ladrões. Neste momento, Noelle declara que o primeiro trabalho do novo Blue Beyond será caçar bandidos. Momentos depois, Alma aproveita seu primeiro passeio de carruagem. Noelle menciona que a viagem será longa, então ele aproveitará para contar a ela sobre o trabalho dos Seekers. Os Seekers realizam uma ampla variedade de trabalhos. Há caçadas de criminosos, capturas de monstros e buscas por tesouros. Como estão prestes a fazer um trabalho para aldeões pobres, Noelle não espera muito em termos de recompensa, mas é mais para testar as habilidades de Alma. E agir para se provar, Alma o incentiva, e Noelle se lembra dos velhos tempos. Quando chegam ao ponto médio da aldeia, Alma sente algumas dores de tanto sentar e passa a detestar carruagens. Infelizmente para eles, a maioria das pousadas está cheia, então demora um pouco até que encontrem um lugar para ficar. Alma, de forma ingênua, sugere que eles compartilhem uma cama, mas Noelle acha que essa não é uma boa ideia. Depois que Noelle termina seu banho, Alma fica admirada com a boa forma dele. Ela o compara a uma fera indomada, mas acha que isso é uma pena. Não importa o quanto Noelle treine, ele nunca conseguirá alcançar um talento inato. Se Noelle fosse um guerreiro como Overdeath, ele poderia ter sido o maior Seer. Noelle a instrui a fechar os olhos e lhe dá um tapa na cabeça pelos comentários desnecessários. Ele a manda tomar um banho enquanto vai dormir, mas não consegue parar de pensar no que ela disse. Noelle sabe melhor do que ninguém que nunca poderá alcançar um talento inato. No entanto, Overdeath sempre acreditou que Noelle tinha talento latente dentro de si e estava determinado a transformá-lo no maior Seer. Noelle guarda essas palavras em seu coração e deseja que seu avô ainda estivesse por perto. Um tempo depois, o novo grupo Blue Beyond chega à aldeia. O chefe da aldeia fica chocado quando Noelle explica que seus antigos companheiros o traíram, então ele os vendeu. As filhas do chefe estão tímidas para vir dizer olá, porque são fãs do Blue Beyond. Noelle assume que a menina está desapontada por seu antigo líder não estar presente, mas a garota realmente gosta de Noelle. Noelle, então, discute o trabalho com o chefe da aldeia. Existem cerca de 20 ladrões, que já invadiram algumas aldeias vizinhas. Eles não apenas roubam dinheiro e bens, mas também têm sequestrado meninas jovens. O chefe explica onde os ladrões estão se escondendo, e Noelle afirma que isso é tudo o que precisa saber. O chefe entrega a Noelle um pagamento inicial de $20.000, e a aleatoriedade das moedas faz Noelle perceber que eles se esforçaram muito para reunir esse pagamento. O chefe promete entregar os $30.000 restantes após a conclusão do trabalho, e Noelle parte para a missão. No caminho, Alma aponta que um cara careca estava olhando para seu peito, e a filha do chefe alcança o par. Ela torce pelo sucesso deles e mostra a Noelle o dispositivo que ele ensinou a fazer na última vez que veio à aldeia. A garota é uma grande fã dele e sai correndo, prometendo que sua mãe irá preparar uma refeição para eles. Alma provoca Noelle sobre a garota estar apaixonada por ele, mas ele se vinga dizendo que ela tem toda sua massa no peito e não o suficiente no cérebro. Quando chegam ao esconderijo dos ladrões, Noelle se pergunta por que o chefe disse que havia apenas 20 deles. Na verdade, há pelo menos o dobro, e não há como um simples andarilho reunir um grupo tão grande. Noelle então reconhece o líder deles, chamado Gordo, o Lâmina. Há uma recompensa de $200.000 pela cabeça dele, e ele é um berranque. Alma está certa de que pode derrotá-lo em um combate 1 a 1, mas as coisas podem ficar feias se todos os ladrões entrarem na briga. Alma fica chocada quando Noelle diz que pode cuidar do resto e revela seu plano. Momentos depois, Alma se esconde, e Noelle usa sua habilidade de compartilhamento de pensamentos para que possam se comunicar. Alma se posiciona do lado de fora da tenda do líder, dizendo que está pronta quando Noelle estiver. Noelle usa o uivo de atordoamento para paralisar os ladrões, e então usa seus poderes de comando, direcionando Alma para eliminar Gordo. Alma utiliza sua adaptabilidade ao máximo e, instantaneamente, crava sua lâmina no peito de Gordo. Noelle rapidamente emite sua próxima ordem, que é para Alma manter os inimigos distraídos até que ele entre na luta, e começa seu cronômetro. Alma faz um pouco mais do que apenas distrair os ladrões, e Noelle a chama de idiota por se divertir eliminando os inimigos. Ele prevê corretamente que ela se meteria em problemas, mas usa uma granada de flash para cegar os ladrões e algumas balas de chama para envolvê-los em chamas.
Depois disso, Noelle casualmente mostra a cabeça de gordo ao chefe e exige sua recompensa, mas o chefe quer que ele jante primeiro. A filha do chefe explica que deseja ser uma CR, assim como Noelle, e ele explica todas as etapas necessárias para alcançar seu sonho. Ela fica desapontada ao ouvir que terá que economizar muito dinheiro para a inscrição, mas Noelle explica que pode trabalhar como aprendiz para ganhar experiência. Os aprendizes fazem trabalhos diversos para os CEkers e podem até ser pagos se juntarem à associação de aprendizes. Enquanto falam, o chefe olha para sua esposa cansada de maneira suspeita. A garota espera ansiosamente se juntar ao Blue Beyond um dia, e Noelle aguarda ansiosamente lutar ao lado dela. A garota nunca esteve tão motivada e promete treinar duro, mas eles são interrompidos quando o chefe aparece com uma garrafa de vinho cara. Ele estava aguardando para uma ocasião especial, e o momento é agora, pois sua filha, Chelsea, está prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. Noelle, claramente o mais inteligente, percebe que algo está errado e diz ao chefe que seria indelicado se ele bebesse primeiro. Noelle insiste que o chefe prove o vinho antes dele, mas o chefe hesita. Ele começa a entrar em pânico quando Noelle se torna muito sério e revela que sabe que o vinho foi envenenado. O chefe tenta negar, é claro, mas Noelle sabe que ele estava tentando matá-los para não ter que pagar o que devia. Noelle então prevê que ele também planejava vender outros bens para dobrar o lucro. O chefe continua a negar e diz que Noelle não tem provas. Noelle desmonta a situação, apontando que um homem tão mesquinho a ponto de mentir sobre a dificuldade do trabalho não gastaria $10.000 em vinho. Em segundo lugar, o vinho é na verdade muito barato, e Noelle foi capaz de perceber pelo cheiro que estava aberto há um tempo. O terceiro ponto de evidência é que ele pôde sentir a hostilidade do chefe no momento em que trouxe o vinho. Noelle chama o chefe de idiota, já que seu plano não teria funcionado de qualquer maneira, pois soltos como almas são resistentes ao veneno. O chefe, ofendido pelas acusações, é desafiado por Noelle a beber o vinho para provar sua inocência. Percebendo que a situação está saindo do controle, o chefe exige que eles deixem sua aldeia, mas Noelle o acalma controlando sua mente com sua habilidade de confissão. Chelsea, horrorizada, observa enquanto o chefe é forçado a admitir tudo, e Noelle então destrói um de seus olhos. Noelle realmente não gosta de ser traído, então ele diz que não vai parar em um olho só. Ele planeja tirar as orelhas do chefe e até mesmo sua língua, fazendo com que o chefe implore por perdão. Noelle se recusa a ouvir, e o chefe promete que irá conseguir o dinheiro que deve. No entanto, isso não acalma Noelle, que está disposto a remover o próximo olho. O chefe revela que está endividado com a família Gambino, que irá acabar com sua vida se ele perder um pagamento. Novamente, Noelle não se importa, mas Chelsea aparece com cada centavo que sua família tem e implora para que Noelle pare de machucar seu pai. Ela oferece $80.000, o que faz o chefe chamar sua filha de estúpida, pois os Gambino farão coisas muito piores com ele se não pagar. Chelsea implora a Noelle que aceite o dinheiro, e ele decide que isso será suficiente. No entanto, ao sair, Chelsea declara que agora odeia os CEkers. Um tempo depois, Alma se pergunta se Noelle se sente mal por decepcionar alguém que o admirava. Noelle, sendo o cara mais frio do mundo, responde que se tivesse medo de decepcionar as pessoas, simplesmente iria viver em uma ilha deserta. Alma oferece um abraço se ele quiser chorar, mas Noelle manda a garota sem cérebro abraçar um cacto. Nesse momento, eles avistam uma aeronave pertencente a um clã de 3 estrelas chamado Goat Dinner. O título de regalia é concedido pelo imperador quando ele reconhece a habilidade de um clã. Apenas 7 clãs podem ter regalia ao mesmo tempo, mas eles não são todos iguais, sendo classificados por força e realizações. Existem 4 clãs de 3 estrelas, 2 clãs de 2 estrelas e apenas um clã de 1 estrela. Outros, como o que acabaram de ver, são privilégio que os clãs de regalia têm, e cada CR nesses clãs é de classe mundial. Noelle, então, surpreende a Alma ao declarar que, em apenas um ano, eles terão uma regalia. Uma breve visão do passado revela que Alma admitiu ter matado seu próprio pai, Alcor. Ela explicou que Alcor, conhecido como Deus da Morte, não conseguia lutar quando sua mente não estava presente. Greg não se surpreendeu com sua confissão, pois Alcor era um homem aterrorizante que buscava poder pelo poder em si, tornando-se o Arauto da Morte. Ele tinha poder absoluto, mas ainda havia um homem que ele não conseguia vencer, que era Overdiat. Após perceber isso, Alcor passou por um longo colapso mental. Greg revelou que sabia do segredo de Alma. Ela é neta de Alcor, sua filha. Alcor teve muitos filhos com mulheres que sequestrava de aldeias, e seus filhos eram forçados a lutar entre si para descobrir qual deles se aproximava mais de seu poder. Ele nunca conseguiu escapar do medo da derrota e decidiu criar um novo hino que nunca perderia. Todos os seus filhos perderam suas vidas em busca desse sonho, e sua maior realização foi Alma,
que foi a única a ficar em pé. Alma ficou chateada quando Greg se recusou a deixá-la entrar na sociedade secreta, apesar de seu poder incrível. Então Greg revelou um segredo. Eles não parariam de tirar vidas quando se tornassem uma organização governamental, mas os motivos mudariam. Alma não conseguia acreditar que estava sendo tratada dessa forma após 20 anos de treinamento forçado, mas Greg apenas disse que ela seria um perigo para a sociedade. Alma apontou que nunca teve amigos ou relacionamentos, e exigiu que lhe devolvessem sua vida. Ela estava completamente perdida, então Greg explicou que ela não poderia viver sua vida como quisesse, revelando que Overdiat tem um neto que é um poderoso ser. De volta ao presente, Alma não poderia estar mais feliz, pois agora tem um propósito na vida, prometendo lutar ao lado de Noelle para sempre. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.